A grandeza do Natal. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11, por favor. Isaías, capítulo 11, a grandeza do Natal. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhos ou filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restaram na Assíria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Amate e nas distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá. E deixarão de ser rivais, unirão forças para vir sobre a Filístia no oeste. Juntos atacarão e saquearão as nações do leste. Ocuparão as terras de Edom e Moabe, e Amon lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho, moverá a mão sobre o rio Eufrates e enviará um vento forte que o dividirá em 7 riachos para que possa ser atravessado a pé. Fará uma estrada para o remanescente de seu povo, o remanescente que virá da Assíria, como fez por Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito. Esta é a palavra do Senhor. Gente, parece estranho pensarmos sobre a grandeza do Natal em véspera de Ano Novo, tendo as festas do Natal já passado. A questão é que a celebração do Natal, ela deve funcionar para nós como lentes para a correção do foco. Se você é míope, como eu, você precisa de lentes que corrigem o foco para você conseguir enxergar o rostinho de Nelson, por exemplo, lá no fundo. Senão eu não verei nada. E quando o Natal é devidamente entendido, o Natal nos auxilia a enxergar a vida com nitidez. Com a nitidez perfeita que enxergar a vida requer. Infelizmente, o problema é que muita gente distorce ainda mais a vida com as lentes do Natal criado pelos homens. Não deveria ser assim. Quanta ilusão,
quanta fantasia nós vemos nesta época do ano. As pessoas, meu povo, vivem de ilusões, elas se sustentam com distorções, com distrações. É impressionante como o ser humano busca o ópio para enfrentar a vida sofrida, castigada pelo pecado. Impressionante. Tanto é assim, veja bem, que tão logo terminam as festas de fim de ano e a gente fica cara a cara com a realidade. Impostos, carnês, matrícula, material escolar. Imagina, seguro do carro, não é assim? A tristeza volta a dominar a gente. Já nas primeiras horas, nos primeiros dias do ano, e aí o que fazer? Como é que a gente suporta a carga de cara limpa? Para a maioria das pessoas não dá. Daí o foco das pessoas começa a mudar. E aí o foco passa a ser as férias, se der, se o dinheiro der. Não, o foco agora é o carnaval, é o feriado de carnaval. É o descanso do carnaval. Não, a Semana Santa. Quantos feriados vamos ter durante o ano para eu poder fugir dessa pressão da vida? Enfim, percebe como é difícil para o ser humano enfrentar a vida de cara limpa, a gente sempre quer algo para nos entreter. Falta de conhecimento, ou conhecimento distorcido, e esse conhecimento de que eu falo é o conhecimento da verdade de Deus. Falta desse conhecimento tem destruído as pessoas. As pessoas precisam de uma correção de foco. Correção de foco ajudaria muita gente a viver melhor, a ver, a enxergar melhor. As pessoas conseguiriam amar mais, fruto da fé e da esperança na vida eterna. Foco distorcido, ou ignorância espiritual, como Paulo vai dizer, e lemos isso hoje de manhã, Efésios 4, de 18 a 19, ele fala que os gentios com coração endurecido e por causa disso praticam todo tipo de impureza e pecados. Então o foco distorcido é fruto de um coração endurecido. Por isso que Paulo, ele vai dizer na palavra de Deus, mais uma vez, ele nos convoca ao arrependimento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 34 e ouça o que Paulo diz: pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pensem bem. Veja, o parar de pecar está relacionado com o pensar bem sobre a verdade, enxergar bem a verdade. Pois na sua vergonha eu lhes digo, continua Paulo, que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Meu Deus, ele está falando isso para uma igreja. Era como se ele estivesse chegando aqui na CIB e dissesse assim: membros da segunda igreja, parem de pecar, pensem bem sobre o que é certo, parem de pecar, porque para vergonha de vocês, eu digo a vocês, alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Chega a ser ofensivo para uma congregação dita de crentes. Ah, mas quantos assim? Precisamos de um conhecimento maior de Deus, do Deus que se fez carne e gloriosamente habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que a gente está abrindo o livro do Natal. Isaías, do capítulo 7 ao 12. O livro do Natal, o livro de Emanuel. A gente quer respostas. A gente quer saber o que é o Natal que a gente celebra todos os anos. Natal tem que ser muito mais do que presente, peru. A resposta está distribuída ao longo de alguns capítulos, 5 pelo menos. Capítulo 1, que é Isaías 7. A promessa do Natal, a gente aprende sobre aonde nós devemos voltar a nossa atenção no Natal. Capítulo 2, que é Isaías 9, o que o Natal traz para a vida das pessoas.
O capítulo 3, Isaías 9, 6, quem é o menino da manjedoura que a gente adora todo Natal? O capítulo 11, que nós lemos inteiro agora à noite, responde a pergunta: quais são os valores que o Natal nos ensina a cultivar? E o capítulo 5, Deus permitindo, veremos no primeiro domingo do ano, dia 6 de janeiro, nós falaremos sobre a celebração do Natal, ou seja, como é que o Natal nos ensina a viver a vida o ano todo, a vida toda. Vamos pensar então nesse capítulo de hoje, a grandeza do Natal. Nós já falamos da promessa, nós já falamos da chegada, nós já falamos da criança do Natal, agora neste penúltimo, talvez antepenúltimo capítulo, a gente vai falar sobre a grandeza do Natal. Capítulo 11 de Isaías, eu fiz questão de lê-lo inteiro com você. A princípio é um pouco confuso, cheio de nomes de nações, sobre as quais ninguém faz a menor ideia, talvez, hoje em dia. Falando de leão que vai comer capim, como pode ser isso? Como é que uma criança pode enfiar a mão num ninho de cobras, de víboras e não ser picada? A princípio um capítulo confuso, intrigante. Mas vocês verão, espero, que não é tão assim. Vai ficando claro quando nós analisamos esse capítulo no contexto. Fica claro para nós que o foco do profeta é a queda dos orgulhosos. Orgulho é uma desgraça. Olha o final do capítulo 10. Lembrem-se, disse isso de manhã, repito à noite. A Bíblia originalmente não foi escrita com capítulos e versículos. Esses foram acrescentados mais tarde por copistas, para que facilitasse nossa localização dos textos. Por outro lado, geralmente esses capítulos e versículos nos fazem ler cada bloco da Bíblia como se fosse independente dos demais. E aí você termina o capítulo 10 e fala agora o capítulo 11. E imagina talvez que seja uma outra história, quando na verdade é a mesma. Capítulo 10, verso 33. Mas vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Lembra que a Assíria tinha vindo sobre Israel, estava vindo e veio sobre Judá, e Isaías, na sua visão profética, ele vê a Assíria como uma grande árvore, aos olhos dos homens indestrutível. E aí diz o texto: o Senhor derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso Deus. O que Isaías estava dizendo? Isaías estava profetizando que a maldição do orgulho assírio seria destruído por completo. Da mesma forma que se desmata e se destrói uma grande floresta. Gente, pense por um instante, o que seria ou poderia ser mais forte e bem estabelecido do que o orgulho humano, do que o orgulho da Assíria contra o povo de Deus, contra o Deus de Israel? Os israelitas, os judeus, olhavam para a Síria e imaginavam: é impossível ver esse povo destruído, é impossível sair das mãos desse povo. Como aquele pecado para o qual você olha na sua vida, como aquela pessoa, e você fala: meu Deus, é impossível essa pessoa mudar, é impossível esse pecado me deixar. Mas no último momento, Deus mesmo entra em cena e corta por completo o ego da maior potência daqueles dias. Sabe o que é mais interessante? Esse mesmo capítulo nos conta, no versículo 15, Isaías 10, 15,
O capítulo 10, verso 15, nos conta que Deus, quando quis disciplinar Israel, usou a Assíria. Quando Deus quis disciplinar Israel, Ele usou a Assíria. Ouça, 10, 15, Isaías 10, 15. Mas será que o machado aqui é a Assíria. A Assíria primeiro foi como um machado em Israel, destruindo a nação. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? Deus o usava. Mas a Assíria achava que era o poder da Assíria. É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta. Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Sim, meu povo, Deus usa inclusive pagãos para fazer cumprir sua obra na vida do seu povo. E também no mundo. Logo, que ninguém se esqueça dessa verdade. Por dois motivos. Para que não haja orgulho e para que não haja desespero. Para que não haja orgulho, porque quando Deus usar alguém que se acha o tal, esse alguém não pode se ver autônomo como a Assíria estava se vendo. E é para evitar o desespero, porque quando você se sentir à mercê de homens maus, você precisa se lembrar que Deus na história usou assírios, usou babilônios, usou ímpios e pagãos para tratar do seu povo. Só que a Assíria pisou na bola, ela se orgulhou, como nós lemos. A Assíria pensou que tinha vida própria, energia própria, agiu sem fé, sem escrúpulos. Foi além da conta, cometeu crime de guerra. Em Isaías 10, 34, a gente vê que de machado poderoso que cortava Israel e Judá, ela passou a ser uma grande floresta desmatada por Deus. Portanto, ó crente, cuidado com o orgulho. Uma hora você pode se achar machado. Outra hora você pode não passar de um toco cortado. Porque Deus sempre coloca no chão toda a altivez do orgulho humano. Deus fere com seu machado. E todo o sistema pecaminoso cai por terra, e o que sobra são tocos feridos, descascados pelos golpes do Senhor, espalhados pela imensidão da terra devastada. Imagina entrar numa terra onde todas as árvores foram cortadas, tocos no chão, focos de incêndio espalhados, não tem mais galhos nem folhagens dançando ao vento. Nada de pássaros brincando, cantando nas copas das árvores. Não tem mais vida, acabou o movimento. O que sobrou foi um silêncio infernal. Ouça de novo Isaías 10, 33. Mas vejam, o soberano dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. E derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra, cortará as árvores do bosque com o machado, o Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Um grande amigo meu me contou de um parente que num dia estava vacinando mais de 50 mil cabeças de boi. Cheio de si como a Assíria. E em poucos dias a morte veio do nada. Homem forte, do nada, e ceifa a vida dele. Era muito orgulhoso, e eu não estou dizendo que morreu assim, porque era simplesmente orgulhoso. A morte chega para todos.
Mas eu uso o exemplo para falar de como a vida é como um vapor, e hoje você pode se achar um grande machado cortador, mas amanhã você não passará de um toco. Mas espera um pouquinho. Alguma coisa nova surge no meio desse caos, e não deixe de observar o final do capítulo 10. Entra o 11, o nosso capítulo. E olha como começa o versículo 1. Capítulo 11, verso 1 de Isaías. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Que tronco? Deus está falando o seguinte: lembra daqueles tocos que a Assíria deixou em Israel, quando eles entraram lá e destruíram Israel, destruíram Judá? Depois Deus destruiu a Assíria, mas a Síria deixou o caos, a Síria deixou tocos em Israel, em Judá, deixou destruição, e aí Deus vem e diz: eu destruí a Assíria, agora ouça-me, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Gente, que coisa maravilhosa! Deus destrói o orgulho de todos. Destruiu o orgulho do povo dele, que era muito orgulhoso, e o crente sabe ser orgulhoso. Deus destruiu o orgulho do povo dele, Deus destruiu o orgulho da Assíria, transformou tudo em caos. E aí começa o capítulo 11 dizendo: e dos tocos da desgraça vai nascer o Messias. Essa é a história. Essa é a grandeza do Natal. E agora eu começo o sermão. Brincadeira. A grandeza do Natal, gente, ela nem sempre se manifesta da mesma forma que a grandeza dos homens. O mundo pensa em grandeza em termos de status, de opulência. O mundo pensa em grandeza em termos de aparência e beleza. O mundo pensa em grandeza em termos de força e poder, saúde, riqueza. Mas a grandeza de Deus também se revela através de pequenos começos. De coisas como um toco de desgraça, onde ninguém daria nada para ele, e dali nasce toda a esperança do mundo. Zacarias, o profeta que profetizou anos depois de Isaías, quando o povo tinha voltado já desse cativeiro aqui, que começou com os assírios, Zacarias está trabalhando para a reconstrução do segundo templo, já que o primeiro templo foi destruído pelos assírios, pelos babilônios. E aí aquela geração antiga, os membros fundadores do primeiro templo, antes do cativeiro, quando viram os alicerces do templo serem lançados, o segundo templo, eles olharam aquilo e começaram a chorar, começaram a desprezar aquele pequeno começo, porque era tão pequenino em comparação ao primeiro grande templo. Veja como é difícil o coração do homem abandonar o orgulho. E aí o profeta Zacarias diz no capítulo 4, de 8 a 10, não desprezem os começos humildes, porque Deus se alegra ao ver a obra começar. Não despreze os pequenos começos, os começos humildes. A grandeza de Deus também nos é revelada através do que os homens desprezam. Pequenos começos, por exemplo. Essa é a mensagem de Isaías 11. Essa é a mensagem do Natal. A grandeza de Deus nas pequenas coisas, nas coisas desprezíveis desse mundo. Um tronco, do tronco da linhagem de Jessé, brotará um renovo. Não é da grande árvore da Assíria, é do tronco. Suas raízes darão frutos. Pare e pense. Olha a grandeza de Deus se revelando nas coisas pequenas e desprezíveis do mundo. Primeiro, a esperança de Israel. O Messias é descrito aqui como um ramo, como um renovo, como um brotinho. Sabe aquele brotinho de samambaia, aquele brotinho no toco, no meio de um pasto?
Em outras palavras, Deus está falando que era algo fraco, frágil, delicado, tenro. Interessante que o sistema desse mundo, os inimigos do povo de Deus, foram comparados na Assíria como uma grande árvore, nós lemos. Mas o Messias não passa de um novo ramo, um brotinho. Isaías 53, 2 diz assim: meu servo cresceu em sua presença, como um delicado broto verde, como raiz em terra seca. Não chama a atenção do mundo, não chama a atenção das grandes emissoras, mas foi através desse frágil e delicado começo que Deus fez e fará prevalecer a grandeza entre os povos das nações. Aquele frágil bebê de Belém cresceu e cumpriu seu ministério, agora ele é rei eterno. Rei Jesus. E quando ele voltar pela segunda vez, ele não virá mais tão frágilzinho assim. Segunda coisa, o texto diz que esse novo ramo surgirá do tronco de Jessé. Por que tronco de Jessé e não tronco de Davi? Quem foi Jessé? Jessé foi o avô de Davi. Jessé cresceu na obscuridade. E quando você lê em 1 Samuel 22, 7, você aprende que todas as vezes que Davi era chamado de filho de Jessé, como Saul fez em 1 Samuel 22, 7, filho de Jessé, Saul estava dizendo, alguém sem pedigree. Quem conhece o avô desse menino? O pai desse menino? Filho de Jessé, quem conhece o pai? Quem conhece a linhagem desse menino? A lição para nós, portanto, é tão clara quanto bela. Deus manifesta grandeza e poder através de homens que o mundo despreza, mulheres que o mundo não reconhece. Do tronco de Jessé. Terceira lição, esse ramo é um tronco escondido na relva e na grama. Daniel 4,15, quando fala dessa profecia, fala que esse tronco estava escondido. Ninguém vê, ninguém valoriza. Mas mesmo que ninguém visse suas raízes e brotos, dali nasceria a esperança de Israel e do mundo. Brotaria o renovo. Que imagem maravilhosa, gente. Isaías nos faz lembrar que a grandeza de Deus, na grandeza do Natal, é algo que não chama a atenção do mundo. Lucas 2,12. O anjo dizendo, vocês o reconhecerão por esse sinal, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Olha o tronco de Jessé. O tronco escondido na relva e na grama, que ninguém valoriza. Jamais se esqueça de que na noite em que Jesus nasceu, Deus fez algo grandioso, milagroso, poderoso, mas ao mesmo tempo tão ordinário, tão simples, que não chamou a atenção de ninguém. Quem queria ir numa manjedoura ver um bebê dito ser o Salvador do mundo? Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Grandeza através das coisas pequenas e ordinárias. Grandezas através das coisas que os sábios e poderosos do mundo desprezam. É a forma típica de Deus agir. Olha para a história da Bíblia. Quem é que buscaria esperança através de um bebê judeu, bebê enrolado em faixa de pano, deitado numa manjedoura? Mas Isaías vai além, ele revela aqui em Isaías 11, a forma como Deus cria e expressa o seu tipo de grandeza. Olha aqui, essas revelações, gente, majestosas da grandeza de Deus em Isaías 11, é o que eu quero que você concentre agora os seus olhos.
E quando eu penso no Deus que se fez carne na noite de Natal, enrolado num panos, numa manjedoura, numa noite tão ordinária, tão comum, a oração que sempre eu me pego fazendo quando eu penso nisso é o seguinte: Deus, não me deixe passar os olhos batidos nas grandes coisas do Senhor, através das pequenas coisas desta vida. Você ora assim? Devia orar. Quantos de nós passaria os olhos naquele menino na manjedoura e diria: uau, é o Filho eterno de Deus que se fez carne? Quantos de nós? É a grandeza de Deus que requer de nós minúcia para examinarmos todas as coisas. Deus, me dê olhos para ver, ouvidos para ouvir. Eu quero ver a grandeza, eu quero ouvir da tua grandeza nas coisas que o mundo chama de ordinário. Agora, o que mais a gente vê aqui? Olha como Deus escolhe e usa as pessoas para fazer o trabalho dele. Olha o tipo de gente, olha como Deus faz. A gente viu que Deus escolheu alguém simples, ordinário, um ramo do tronco de Jessé. Verso 1 diz isso, Isaías 11:1. Das raízes fez brotar um renovo, mas tem mais. Olha o que diz o verso 2 sobre esse moço. Olha o que é importante na vida de um homem e de uma mulher. Faça disso a sua prioridade em 2019. Olha o que havia em Jesus. Olha o que Deus colocou nele e que precisa ser cultivado em você, homem e mulher de Deus. Olha o verso 2 de Isaías 11. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. Pequeno, insignificante, mas cheio do Espírito. O espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de conselho, de poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. É isso que a gente tem que cultivar na vida da gente. Deus nos deu desse mesmo Espírito, esse mesmo Espírito que repousou sobre o Filho encarnado, é o Espírito que vem habitar na vida do crente, tão insignificante para nós que a gente vive entristecendo esse Espírito. O Espírito do Senhor está sobre você. Como é que você prova isso? Há sabedoria na sua vida? Há discernimento na sua vida? Que tipo de conselhos você dá? Que tipo de poder emana de você? Que tipo de conhecimento e de temor do Senhor? Isso são obras do Espírito na vida de Cristo e que também faz parte da vida do crente. É esse o tipo de gente que Deus escolhe. É esse o tipo de gente que Deus usa. Não é gente grande necessariamente em termos de currículos, diplomas, dinheiro, conhecimento humano, intelectual, não necessariamente, muito pelo contrário, mas pessoas cheias do Espírito. Olhe para a história do Antigo Testamento, olhe para Gideão, olhe para Davi, olhe para o Novo Testamento, olhe para o tipo de apóstolo que Jesus escolheu. Olhe para a história, olhe para os grandes nomes como Spurgeon, um dos maiores da história da igreja. Vivia entrevado numa cama com depressão. Depressão. Uma mulher que ao dar à luz de gêmeos sofreu tanto, teve endometriose, doença séria. A mulher passou a maior parte da vida dela entrevada numa cama com dores. A mulher do príncipe dos pregadores. Um dos grandes teólogos da igreja, Benjamin B. Warfield, B.B. Warfield, casou, foi com a mulher para uma lua de mel na Alemanha, algo aconteceu, a mulher ficou paraplégica e ele não podia ficar mais do que algumas horas longe dela, porque ele é quem cuidava dela. E um dia um amigo perguntou para ele sobre se havia frustração no coração daquele homem. Ele respondeu dizendo: não, Deus desenhou isso para mim.
porque isso fincou meus pés em casa. Ai, como eu estudei, como eu orei, como eu escrevi ao lado dela. Quantos de nós não teria murmurado e blasfemado contra Deus? Deus escolhe e usa pessoas cheias do Espírito. Tronco do Jessé, ninguém valoriza, ele vai lá e derrama o Espírito. Puf. E ele diz: eis aí meu servo, minha serva, presta atenção nele. Vocês não reconhecem, vocês não dão valor. Mas tem espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de poder, de conhecimento e temor do Senhor. Vai ter prazer em obedecer a Deus, vai ter prazer em obedecer a Deus. Você tem prazer. Julgará não pela aparência, não vai julgar pela aparência, não vai acusar sem base, não vai acusar com base em rumores, como diz o texto. Ô crente, aprenda com Jesus. É esse o tipo de gente que Deus usa. Segundo, e essa é a grandeza do Natal, homens e mulheres cheios do Espírito. Segundo, a forma como Deus planeja e transforma a história para cumprir a vontade dEle. Olha o verso 4. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra. E o sopro de sua boca destruirá os perversos. Do que o profeta está falando? Quais seriam as armas de Jesus? Quais são as armas do crente? Palavra e Espírito de Deus, porque o que sai da boca de Deus como sopro no homem é o seu espírito de vida. E como a gente crente, a gente despreza a palavra de Deus, a gente acha que a gente faz igreja crescer fazendo espetáculo. Igreja não cresce com espetáculo, e se cresce, cresce com gente fraca. Igreja cresce com palavra e Espírito de Deus. C.S. Lewis é um poeta, além de tudo, e ele escreveu O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, e ele disse assim: em Nárnia é sempre inverno e nunca Natal. Esse é o mundo onde Jesus veio morar. Um mundo onde é sempre inverno. Ou seja, o que Lewis queria dizer? Ele que era britânico, naquela parte do mundo, Natal é maravilhoso, neva, aí sim, você pode tirar retrato com neve, marshmallow, né? Aqui com esse calor, você vê como é que você tem que vir. É fim de ano, a neve cai lá e o sol sapeca de cá. Então C.S. Lewis está dizendo o seguinte: num mundo sem Cristo, não existe nada para compensar as desvantagens. Porque o inverno não é de tudo bom. Há desvantagens em neves e inverno. Mas no inverno celebra-se Natal. É isso que Lewis está dizendo. O mundo que Deus amou e para o qual Ele enviou Jesus é marcado pelo caos. Impera aqui o frio do pecado. Mas Deus age para salvar de uma forma impressionante. Com a palavra e com o Espírito. Os historiadores contam, gente, que os cristãos em 500 anos tomaram o Império Romano. Em 500 anos. A idade do Brasil, mais ou menos. Tomaram o Império Romano. Como? Com a palavra e com o Espírito. No final do 3º século, 25% do império no Ocidente era cristão. Em Roma, estima-se que havia 100 mil cristãos. Como? Palavra e Espírito. É assim que Deus transforma o mundo. Quando Deus quis invadir Roma, quando Deus quis revirar o Império Romano de ponta cabeça, Ele começou numa vila de Belém. Um bebezinho enrolado em panos numa manjedoura. Quando Deus quer transformar o mundo, Ele não usa dinamites.
Ele usa sementes do tamanho de um grão de mostarda. Ele não usa furacões, ele usa fermento que ninguém vê e que vai penetrando a massa. Assim cresce o reino de Deus. Mateus capítulo 13 te prova isso. Todos nós sonhamos com Deus transformando a vida da gente, não é? Você não quer isso para 2019, você não quer isso para sua família, você não quer isso para seus filhos, você não quer isso para a sua cidade, para o seu país. Quanta esperança no Messias! Mas esse que vai tomar posse amanhã, ou depois da manhã. Por mais que a gente deve estar torcendo sim, feliz pela mudança. Esse Messias não vai mudar. É o Messias prometido de Israel, que muda todas as coisas. E aí a gente fica imaginando Deus mudando com explosões, com dinamites, com brigas, com força e com poder, mas Deus vem com uma criancinha. E a Bíblia diz aqui no verso 4, Ele vai fazer justiça, vai tomar decisões imparciais em favor dos oprimidos, mas de que maneira? De que maneira a terra vai tremer? Com a força da sua palavra, com o sopro da sua boca, é com a palavra, é com o Espírito, vestirá a justiça, diz o verso 5, como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. É a palavra vestida, é a palavra nos guardando, nos protegendo, nos cingindo. Essa palavra energizada, empoderada pelo Espírito, é o que muda as pessoas. Essa é a grandeza do Natal. Não são técnicas de marketing ou de pensamento positivo, é a palavra de Deus penetrando você e mudando o gosto, mudando desejos, é o Espírito de Deus tirando de você aquela fissura pelo pecado. Terceiro, a forma como Deus nos constrange e nos convoca para sermos testemunhas. Foi constrangedor para Maria e José dizer que estavam grávidos do Espírito Santo. Ou você acha que não? Mas você está grávida? Vocês não casaram ainda? Não, o Espírito Santo me visitou. O quê? Que isso, José? Não, é verdade, o anjo apareceu para mim em sonho. O quê? Que humilhação, que loucura. Mas Deus é assim, Ele humilha as pessoas. De onde eu tiro isso? Olha o verso 6, Isaías 11, 6. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro. Uau! O lobo no galinheiro e não vai comer nem uma galinha. O leopardo, a onça, vai se deitar do lado do cabritinho. E um vai fazer cafuné no outro. O bezerro vai estar seguro perto do leão. O leão não vai comer o bezerrinho. E para a imagem ficar mais louca ainda, diz assim, uma criança que vai tomar conta desse zoológico. Um menino, uma criança, vai cuidar da cobra, vai cuidar do leão, vai cuidar do urso, vai ficar tudo junto e a criança vai dar conta do recado. É humilhante isso aqui para o mundo. Não existe a sabedoria do mundo aqui, não existe cursos de MBA aqui, não existe curso de liderança para essa criança, nem deu tempo. É uma criancinha, pequenininho, é aquele para quem todo mundo olha e fala, o quê? Ele vai dar conta? Vai. Fez assim quando usou Davi. Um menino, fez assim quando usou Jesus, um jovenzinho, para as características da época. A grandeza do Natal está na forma como Deus nos constrange, nos convoca. Aí Deus vira para você e diz, vai lá, faz. Você fala, eu não passo de uma criança. Eu não consigo. Gente, quando eu lembro que eu comecei meu ministério com 30 anos, uma igreja com mais de 1000 membros em São Paulo, sendo pastor titular, eu tremo, coisa que na época eu não fiz, infelizmente. Mas Deus faz assim, Ele te dá um empurrão, fala vai, aí você cai lá, hã?
Agora fica. Eu vou te sustentar com o meu espírito, com a minha palavra. A minha palavra vai te dar espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de poder, espírito de discernimento. Isso é humilhante, tanto para quem está sendo usado, tanto é humilhante que Paulo tem que escrever para Timóteo e dizer: Timóteo, não deixe ninguém desprezar a sua juventude, não é assim? É humilhante tanto para quem está sendo usado, como para quem está sendo cuidado, porque imagina você ser cuidado por uma criança. Peraí, o que ele está dizendo para mim? Quantas vezes eu pregava, talvez a Cris se lembra disso, no início, a Cris ainda barriguda, e às vezes eu pregando, o Samuel não tinha nascido, quantos senhorzinho, senhorinha não me diziam, lá no final do culto: pastor, o senhor fala assim porque o senhor ainda não é pai. Aquilo me cortava, eu falo: Deus, ela tem razão, eu exagerei, o que está acontecendo? Era humilhante para mim, era humilhante para quem ouvia. E João Calvino diz: por que Deus faz isso? Porque Deus quer quebrar orgulhos. Por que Deus usa, por exemplo, pastores imperfeitos? João Calvino responde: porque Deus quer quebrar orgulhos. Então não se sinta pequeno. Se Deus é por você e é com você, agindo Deus, quem impedirá? Uma criança dá conta de um urso, de um leão. Porque na verdade quem vai ter feito tudo não é a criança, é o Espírito de Deus que mudou o leão. Você viu que o leão não come mais carne? O que o leão come, diz o texto? Capim. Quem ensinou o leão a comer capim não foi a criança, foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus transforma a natureza. Não é pela força, não é pelo poder da juventude, é pelo Espírito de Deus. Por outro lado, eu sou extremamente grato a Deus, porque eu pastoreei aquela igreja por 13 anos. Não houve divisão, não fui mandado embora. Até hoje eu volto lá e sou recebido com carinho. Não fui eu sei que não fui eu, porque se tivesse sido o menino Leandro... Em quarto lugar, a forma como Deus une e conduz o povo. Olha como é que Deus une, versos 6 a 9. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro estará seguro perto do leão, uma criança vai guiá-los, a vaca vai pastar perto do urso, os filhotes vão descansar junto, não vai ter briga de filho, o leão vai comer capim, igualzinho a vaquinha lá, olha para o leão. O bebê vai brincar com cobra, criancinha vai colocar a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Como é que essas pessoas foram mudadas? Como é que esses bichos foram mudados? O que Deus está dizendo? Não perca de vista. Como é que se muda a natureza de um leão que passa a comer capim? Conhecimento de Deus, a palavra de Deus no coração e o Espírito de poder de Deus transforma a natureza das pessoas, e agora sim uma criança pode brincar com víboras e não haverá mal nisso. É assim que Deus une o povo, é assim que Deus conduz o povo. Na medida em que o conhecimento de Deus vai enchendo a igreja, o coração das pessoas, vai acabando a fofoca. Vai acabando a maledicência, vai acabando a maldade. Ninguém janta pastor, ninguém almoça diácono, ninguém fala mal uns dos outros, porque o conhecimento de Deus vai nos enchendo e a gente vai gostando um do outro pelo que Cristo é e fez por nós. O texto é lindo: o bebê brincará em segurança. Deus une o povo. Como? Como é possível tanta gente diferente, tanta coisa horrível? Onde está a grandeza? A grandeza está em tanta coisa louca aos olhos dos homens, acontecendo diante dos olhos dos homens, mas como isso é possível? Porque igualzinho
as águas enchem o mar, a terra vai estar cheia de gente que conhece Deus. É lindo. Então, o que você vê aqui é carnívoro que se torna herbívoro, selvagem vivendo com doméstico, gênio forte e obstinado se rendendo ao governo de uma criança, peçonhentos se tornam doces e mansos, deixam de ser traiçoeiro, para de dar bote, e a maldade some do coração das pessoas, porque onde entra o conhecimento do Senhor, o pecado vai embora. Essa é a grandeza do Natal. E em último lugar, a forma como Deus salva e santifica o pecador. Olha o verso 10. Naquele dia, o descendente de Jessé, Jesus, esse é Jesus, será uma bandeira de salvação para todo mundo. Todas as nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente do seu povo. E daqui até o final do capítulo há uma mistura profética de tempos. E eu vou ser bem rápido. Imagina você estar viajando para Caldas Novas, subindo ali, você vê aquela serra lá de longe, um horizonte cheio de serras. De longe dá a impressão de ser uma serra só, mas digamos que você desça do carro e vai andando pelo pasto, vai chegando perto da serra, e você descobre que antes da serra mais alta tem algumas menores. Aí tem uma serra, você passa por ela, tem outra. De longe você olha uma, mas na medida em que você chega, são várias serras. O que Isaías está vendo aqui é uma mistura do retorno do povo do cativeiro da Assíria e da Babilônia com a segunda vinda de Jesus. É o que ele está vendo aqui, é uma mistura de como Jesus faz no sermão profético em Mateus 24. Algo que aconteceu nos dias dos apóstolos ou logo depois, e algo que ainda acontecerá. É como está também no Apocalipse. Mas a síntese desse capítulo, do 10 ao 16, dos versos 10 a 16, é que o Senhor Jesus reúne as pessoas e com braço forte Deus vai salvando e trazendo o seu povo de volta. Vai abrindo mares, a imagem do Mar Vermelho quando tirou o povo do Egito. Vai arrancando o povo das nações opressoras, Assíria, Babilônia. Vai trazendo o povo do pecado, vai reunindo o povo. Como? Como é que Deus salva? Como Deus santifica? O profeta não quer que a gente se detenha tanto nos detalhes proféticos, como na essência da profecia, que é: Jesus é a bandeira de salvação para todo mundo. E aí ele vai até o fim e descreve isso. Concluindo, quais são os valores que o Natal nos ensina a cultivar, gente? Onde está a grandeza do Natal? Nós falamos de correção de foco. Onde está a grandeza em tudo isso? Primeiro, na forma como Deus escolhe e usa pessoas. Gente simples, gente pequena, gente humilde, ou gente rica, grande, inteligente, mas que são cheias do Espírito Santo. Segundo, a grandeza está na forma como Deus planeja transformar a história. É com fermento que penetra a massa, não é com dinamite. É com semente de grão de mostarda, não é com tanque de guerra. É penetrando com a palavra e com o Espírito. Terceiro, na forma como Deus nos constrange, nos convoca. Na forma como Ele nos chama ainda crianças diante da situação, pequenos diante dos desafios. Aos olhos dos homens, incompetente. Aos seus olhos, você olhando-se no espelho, meu Deus, é uma mistura de eu posso com eu não dou conta. Constrange, mas Ele nos convoca e nos capacita. E a grandeza está na forma como Deus salva e santifica, é Cristo. Então leve o nome de Jesus.
Receba Jesus, reparta Jesus. Viva a verdade do Evangelho, coloque como um cinto. Espere a volta de Cristo, espalhe a esperança na volta de Cristo, viva a grandeza do Natal, viva Jesus, venha Jesus, ore assim. Eu quero terminar cantando um hino que a gente canta toda sexta-feira, a primeira estrofe dele, quando a gente termina o culto de oração dos homens. Leva tu contigo o nome. 2018 já era, 19 está aí. E o meu desafio é que você revisite a grandeza do Natal nesse capítulo 11 de Isaías. E que você leve o nome de Jesus. Nome bom, nome que é doce à nossa fé. Quando o poeta diz nome bom, doce à fé, ele está dizendo, o nome é doce para a nossa fé. O nome adoça a nossa fé. O nome açucara, dá sabor à nossa fé. A esperança do porvir. Esse é Jesus, essa é a grandeza do Natal. Então não importa se você é pequeno, humilde, simples, o que importa é ser cheio do Espírito. Não queira chegar fazendo barulho, estrago, chega como semente de mostarda, como fermento, como um nenenzinho que nasceu em Belém. Ordinário, comum, mas cheio do Espírito. E se Deus te constranger, faz parte do plano. Se Deus te humilhar, faz parte do plano. E nunca se esqueça que a bandeira que tem que ser erguida é ao nome de Jesus. É debaixo do nome de Jesus que todos se encontrarão um dia. Vamos ficar em pé e vamos cantar, encerrando esse culto com alegria.